Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta e é um imenso prazer conversar com todos vocês. Você que compartilhou, nosso muito obrigado. Você que vai compartilhar, nossos sinceros agradecimentos. Nós temos que estar sempre atento a que medos. Por que eu falo medos? Porque são diversos comprometimentos que nós fazemos no cotidiano, que faz com que venhamos nos submeter a um ou a outro. E as ameaças são constantes porque quando você rende-se, você passa a ser o servo daquele a qual você se rende. Eu tenho um ponto de vista muito interessante em relação à verdade. E nós estamos observando que nós desprezamos sempre a verdade. Não se coloca pano novo ou remendo novo em panos velhos ou pano velho. E nem se coloca o vinho novo em odre velho, porque vai romper. Esse entendimento ele é muito mais complexo, mas é definido em tudo que você possa imaginar. É sempre uma polaridade, é sempre dois pontos de vista. Mas é também, e serve também, para que as pessoas não se enganem. Servem também para que as pessoas não venham se alimentar em segundos pensamentos de que pode fazer as suas coisas e que depois pode se promover de remendos. Você não pode viver sobre remendos. Nenhuma instituição pode viver sobre remendo. Nenhum governo pode viver sobre remendo. Nenhum governo, ninguém pode viver sobre esse ponto de vista. Nós podemos amenizar. Nós estamos vivendo isso hoje em todos os lugares. As pessoas estão sempre, mas sempre consertando. Estão sempre buscando os meios, não. Nós podemos, vamos tentar conversar, vamos tentar e trazer essas pessoas para o nosso convívio. Então essas pessoas estão sempre buscando abrigo sobre árvores de espinhos. As nobres, ou os nobres, são os que entendem. As oliveiras, os mostos, esses não vão se acolher debaixo dos espinhais. São as pessoas que caem em boas terras. E há cumprimento para quem cai nas boas terras. Um deles é o entendimento, um deles é a inteligência. E as pessoas não estão atentando para isso, mas estão buscando se esconder sob sombras de espinhais. E vem as reclamações depois. Muitos reclamam, muitos se posicionam. Ah, não, é perseguição. Não, foram escolhas suas. Ou escolha sua. Nós não temos que destinar nossos fracassos, os nossos sentimentos de dores a A, B ou C. Nós fomos constituídos para ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Nós não fomos formados para ser pontos de açoite de quem quer que seja. Não há possibilidade nenhuma de eu aceitar isso. Mas por que nós estamos convivendo com tantas agruras, tanto sofrimento? Por que nós estamos vivendo com isso? Por que nossos algozes são bastante frequentes nas suas ações e nós não podemos ser frequentes em nossas defesas, o que nos dá o direito de defender a propriedade, defender a própria vida é defender uma propriedade, não é você que diz que a vida é sua? Então você tem que ter o direito e parte no processo de sobrevivência de uma nação quando você começa a acreditar em defender seus direitos. Primeiro, direito de vida.
Que esse fez com que aquele que você diz que acredita até morresse por você. Direito de liberdade. Nós estamos vendo hoje o inverso disso. O inverso. Estamos vendo as pessoas sofrerem. Estamos vendo pessoas acalentarem a pessoa no próprio sofrimento porque não tem um argumento lógico, um argumento que possa dar ao entendimento da pessoa menos capacitada para entender um próprio argumento. Ela só entende a dor, só entende o sofrimento que está passando. Então, quando há uma resposta exata do soberano, a pessoa menos capacitada para se formular uma frase, para compreender uma frase, ela entende que a resposta chegou para ela. Não há como você despedir uma pessoa com fome sabendo que você tem a comida. Você só despede a pessoa com fome porque você sabe que não tem a comida para dar àquela pessoa. Então, nós temos essas duas condições. Nós damos a César o que é de César e a Deus o que é de seus, respeitando a soberania que todos os demais reis da terra, eles são súditos daquele que criou todas as coisas. Por isso, quando nós não o temos, perdemos. Perdemos essa soberania. Não há como você fugir disso, mas cedo ou mais tarde há uma possibilidade de você encontrar-se com o soberano. Então é preciso ter respeito, é preciso ter entendimento, é preciso sabermos o que estamos fazendo para que não venhamos entregar as nossas vidas por via de simplesmente complemento da mentira. E essa mentira está sendo complementada por todos. Por todos. E quando eu digo por todos, eu estou falando de todos mesmo, de uma forma geral. Envolvendo todas as camadas da sociedade, todas as instituições sociais, incluindo igrejas. Que a covardia começa por ali mesmo. Não começa por outro canto. Ao invés de falar a verdade. Ao invés de falar as condições que conduzem a uma destruição. Não. Pode falar sobre isso. Somos todos irmãos. Irmão é escambau, me perdoe. Não foi assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que tem um joio e tem um trigo. Nós aprendemos assim. Dar César o que é de César, sempre duas polaridades. E temos que compreender quem é que governa essa polaridade. Não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, e nem vinho em odre velho. Hão de se romper. Qual é o cumprimento disso? É você saber quem você é, Senhor. Quem você é, onde você se encontra, vai, como diz a história. Você tem que saber quem você é e onde você se encontra na história. Em que condições você se encontra para que você não possa se corromper ou se romper. Em que situação você se encontra para que você possa suportar essas condições que são impostas. Você tem que tomar um lado, você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ser pano velho. Você não pode ser odre velho, você tem que ser novo, sempre renovado, para que as coisas de quando venham, você tome uma posição, você tome um lado. E que lado você está tomando agora? Que lado? Você não sabe nem para onde vai, nem como vai, simplesmente você acha que acredita que pode se sair bem em relação à situação que você se encontra. Então estamos todos nós num barco, em que esse barco resolvemos jogar o remo fora e acreditarmos naquele que se levantou naquele barco e disse, não, nós podemos conduzir esse barco só. Não vai ser assim, não tem a menor possibilidade. Então,
a sociedade em si formada, aquela que hoje nós estamos vendo sair, se destruir, a liberdade está indo embora, com a aprovação de um povo, em que a gente está vendo que a estupidez, não há um entendimento, não há um conhecimento em relação à situação em que você se encontra, você não conhece nem a si mesmo. Todos nós nos deparamos em momentos que é preciso se posicionar. Você tem medo, o medo vem porque o medo só vem quando você sabe que você não tem as armas. E essas armas inconscientes, às vezes vêm à tona porque você está com medo. Porque você não tem as armas. Porque se você tivesse as armas para se defender, você não estaria com medo diante de ninguém. Seja ele qual for. As pessoas só se acovardam porque não sabem que nunca tiveram essas armas. Então a covardia vem de uma forma inconsciente. Você se sentiu covarde, mas as suas falas, seus procedimentos eram que você era bem armado. Não, eu sou bem armado, eu sou bem aparelhado. Mas quando vê a situação, você amarelou, você se acovardou. Então aquilo que você falava, as suas narrativas, quando que você falava que tinha, mostrou na realidade que você não tem. É a sociedade que nós estamos vendo hoje. São as autoridades eclesiásticas que nós estamos vendo hoje. Preferem acreditar na tributação como tantos outros fracassaram. Vamos permitir que os nossos adversários, nossos inimigos, fiquem sempre perto de nós, ou à nossa volta. Vamos conviver em paz, conviver dentro de uma harmonia. Vamos tributar essas pessoas. Você vai acabar se misturando com aquilo que não deve. É o que aconteceu no Brasil. Em 64, foram-se anos em que muitos, até mesmo esses que se encontram no poder, disseram que sumiu muita gente. Ora, mas se sumiu, por que eles estão no poder? Porque são os mesmos que estavam naquela época. 64 morreu muita gente. Isso nas universidades se fala corriqueiramente. O processo, o socialismo nas universidades, eles são mais frequentes do que simplesmente a figura do pai e da mãe. Repito, o medo só vem quando você tem consciência das armas que não tem. A covardia só surge quando você fala das armas que tem, que na realidade você nunca teve. Aí você recua, porque você vai ver o oponente com armas melhores, mais preparados, porque eles se prepararam. Foi o que aconteceu. Essas pessoas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, esse tal pluralismo político que foi criado na nossa Constituição, isso não dá a menor condição nenhuma de compreendermos o que está acontecendo no Brasil, porque começam a ideologia que é implantada, essa ideologia ela foi dividida, porque pequenos pedaços controlados fica mais fácil da gente controlar a todos. É o que nós estamos assistindo. Porque se de fato nós tivéssemos perto do soberano, bem debaixo de suas asas, duvido que teríamos receio ou medo de falar a verdade. Seja quem for, os governos estariam curvados diante daquele que se diz que é representante. Mas perdemos isso há muito tempo. Há muito tempo. Já que os senhores e senhoras compreendem muito bem o que eu vou dizer agora. E há tempos atrás, aqueles que hoje, estavam naquela época, e aqueles que hoje aproveitaram a oportunidade, aquele que mostrou todos os reinos e disse, esse aqui é meu.
Porque foi substituído. E foi substituído no momento em que o povo aclamou o rei. E abandonaram o rei soberano. E esse rei soberano, ele existe. É a continuidade para sempre do reino de Davi. É aqui. Todo esse reino está preparadinho para ser posto em prática. Mas você acha que é com você? Que você é covarde? Então é o medo. Vamos submeter ao medo. Olha, nós estamos vivendo os piores momentos. E esses piores momentos não poderiam estar acontecendo. Esses piores momentos não poderiam estar acontecendo nem por perto. Nem por perto. Daquilo que todos falam. E quem promove a desordem é justamente vocês que têm medo. Vocês é que têm medo. Vocês não têm coragem de enfrentar o adversário, o inimigo, como vocês falam. Ou, hoje, as circunstâncias que surgem na nossa política. Pelo contrário, vocês se sujam mais ainda. E quem é, nesse exato momento, que dá a César o que é de César? E dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pegar o que é de Deus e dar a César. Vocês estão reclamando de quê? Estão reclamando de quê? De que sofrimento vocês estão reclamando? Se vocês fizeram isso. Por pura covardia e por puro medo. Falem o que vocês quiserem falar. Mas vocês são simplesmente os medrosos. E os medrosos não herdam o reino eterno. Não herdam. Isso nós estamos vivendo no Brasil. E o que é que nós vamos fazer para o novo Brasil? Olha, vou repetir uma frase que eu disse no outro programa. Dificilmente vamos mudar essa situação. Porque tínhamos oportunidades em 2018, né? Mas 2018, 2019, 2020... fomos deixando as coisas acontecer, fomos tributando os nossos adversários e nós criamos uma nação que tende mais para o lado da corrupção do que mesmo para o lado da correta situação de atendermos a todos nós. Até mais e que o Senhor tenha misericórdia dessa nação.